Bem, amigos, muito bom dia. Viajamos aproximadamente 232 quilômetros para fazermos um mergulho através do túnel do tempo, onde, a partir deste momento, estaremos retornando mais precisamente ao ano de 1553. Neste mergulho na história de nosso Brasil, estaremos retornando a 471 anos atrás, quando José de Anchieta, mais conhecido como Padre Anchieta, veio da Espanha na esquadra do segundo governador do Brasil, Dom Duarte da Costa, vindo de Tenerife, arquipélago da Espanha, em terras brasileiras, na catequização dos índios e evangelização do Brasil. Padre Anchieta também foi teatrólogo, historiador e poeta. Em sua missão jesuíta, realizou diversos milagres, sendo canonizado e declarado santo pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014. E é exatamente sobre a vida desse missionário e santo que estaremos aprendendo mais um pouco agora através da visita ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, aqui no município de Anchieta, Espírito Santo. E para melhor nos falar sobre São José de Anchieta e também sobre o município de Anchieta, estaremos conversando com o padre reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Álvaro Augusto Negromonte Pereira. Venham comigo! Gente, estamos aqui direto do Santuário Nacional de São José do Anchieta. Estou do lado aqui do Padre Álvaro, que vai nos guiar nessa visita ao Santuário Nacional hoje. Bom dia, Padre. Bom dia a todos também que nos acompanham por meio dessa mídia, de forma que a gente deseja apresentar o Santuário para convidar a todos para também vir participar da Festa Nacional de São José do Anchieta neste ano 2024. Inclusive 10 anos de canonização de São José do Anchieta, né? Isso é uma festa mais que especial esse ano. Sim, além de 10 anos de canonização, 490 anos de nascimento dele. Então esse ano nós estamos completando, ele nasceu em 1534 e agora, 2024, 490 anos de nascimento de São José. Ô padre, não era a nossa primeira pergunta, já que entramos nesse tema, a entrevista tem esse pequeno detalhe, a gente começa a falar de um assunto, acaba entrando em outro tema. O porquê que o Vaticano demorou tantos anos para canonizar em si São José de Anchieta? Foi o quê? Mais de quase 500 anos, né? A demora dessa canonização. O processo de canonização iniciou quando ele ainda estava em vida, as pessoas já o tinham como homem santo, por isso ele é chamado de taumaturgo. É aquela pessoa que, com a força do Espírito Santo, consegue realizar atos que são inexplicáveis. Aqui mesmo na porta da igreja, São José de Anchieta estava aqui acolhendo as pessoas, chega uma mãe com a criança morta nos braços, e ele reza e a criança volta a viver. Então aqui mesmo, no santuário, nesse espaço, muitos milagres foram realizados ele ainda em vida. Mas aí, em seguida a morte dele, que começa o processo, acontece na igreja muita mudança, e inclusive a supressão da Companhia de Jesus. Então a ordem que ele fazia parte, a Companhia de Jesus, chamada mais conhecida como jesuítas, essa ordem é supressa. Então aí a igreja precisará de mais tempo para poder retomar. E essa retomada só vai se dar no século XVIII. Então muitos documentos sobre São José de Anchieta haviam sido destruídos, né? Então era preciso retomar o processo e tentar encontrar alguns documentos antigos que traziam sobre a vida dele. Porque para que a igreja reconheça que um cristão é santo, ela precisa realmente ter uma espécie de grande análise, de profunda verificação da vida da pessoa em todos os sentidos. Os aspectos morais, religiosos, de fé, familiares, econômicos. Então a igreja pensa a pessoa como um todo. Então não daria para ser uma coisa rápida. E eu acho que mais que o tempo que foi longo, eu acho que Deus preparou essa festa para que a nossa geração pudesse viver. E não outras gerações. Outras gerações tiveram outros santos. Eu acho que Anchieta é um santo super moderno, ele é um santo bastante questionador, um santo provocativo e ao mesmo tempo muito empreendedor. Eu acho que é tudo isso que a gente precisaria nesse tempo agora, nesses anos, depois de uma pós-pandemia, alguém que teve uma saúde frágil,
Então é um santo de grande resposta aos anseios do povo em geral, não somente dos cristãos, católicos, mas de todos aqueles que querem conhecer vidas e vidas que realmente sabem ser generosas. Então o João Anchieta é um homem da generosidade. Correto. Por falar em vida frágil, saúde frágil, São José Anchieta sofria, no caso, de uma tuberculose óssea, correto? Na época chamava-se assim. É um grau de osteoporose muito alto, então ele foi acometido disso muito cedo. Ainda com 17 anos, então ele entra na Companhia de Jesus para começar a sua formação como jesuíta, e aí nesse tempo ele sente muitas dores nos ossos. E aí, além do mais, uma escada na casa que ele morava caiu sobre as costas dele, pelos outros adolescentes passando ali, e isso o machucou, então ele ficou ainda mais corcundo. Então, assim, a saúde frágil, com essa osteoporose de alto nível, e ainda corcundo, ele dizia: eu acho que eu não vou ser aceito para os jesuítas, porque a minha saúde é frágil, como é que eu vou ser missionário? Eu quero ser missionário. Então ele queria entrar numa ordem que fosse a qualquer lugar do mundo. E aí ele foi aceito na companhia, e aí disse: não, mas se você... Ele disse: não, eu vou, se for para ensinar o Pai Nosso a um indígena, a minha vida já valeu a pena. E não foi a um indígena, foi ao Brasil que esse homem ensinou. Então, a saúde frágil, ele dizia: trabalhar para mim é meu remédio. Porque não tinha remédio para dor nos ossos, não tinha, aqui não havia. Então o que havia eram plantas, coisas que aliviavam e tudo, mas ele dizia: o meu remédio é o trabalho. Então, um cara que gostava de trabalhar, gostava de estar envolvido com a missão, então isso é o diferencial do São José de Anchieta. Correta. O senhor fala sobre questão de ter ressuscitado uma jovem aqui na porta da igreja. São José de Anchieta, então, foi um santo vida, ele fez diversos milagres também, como temos relato aí de levitação, correto? Isso, além da levitação, ainda tem, por exemplo, chegava um índio aqui que não conseguia andar sobre as próprias pernas, ele era deficiente. E São José de Anchieta estava no altar aqui do santuário, celebrando a Eucaristia, vira de lado e pergunta: por que você está assim? Ele disse: porque eu não consigo andar. Então ele fez o mesmo milagre que São Pedro e Santo André fizeram na porta do templo, logo após a ressurreição de Jesus, que era: ouro nem prata eu não tenho, mas em nome de Jesus eu te dou o que eu tenho, a minha fé, a minha confiança. E ele disse para o indígena: levanta que você consegue. E esse moço ficou de pé. Então esse é o milagre de Suaçuí, que era o nome do indígena, que depois vai dar origem ao nome da cidade mais do sul do estado, que é a cidade de Guaçuí. Então é a mesma origem, a mesma semântica, e que significa aquele que anda como um animal, com os 4 pés. E aí esse índio ficou curado. Então são muitos milagres, são mais de 5.000 milagres que compõem o conjunto da obra, né, do processo de canonização de São José de Anchieta. E o Papa Francisco assinou o decreto, porque diante de uma vida tão exemplar, tão bonita, o Papa Francisco disse: eu não tenho outra alternativa a não ser assinar já o decreto. Então isso foi uma diferença, né, nesse tempo, e aí estamos, né, curtindo, eu diria, saboreando os 10 anos da canonização. Correto. Tem um milagre também muito interessante dele ficar 30 minutos debaixo d'água rezando. Conta-se também, era muito comum naquele período formar o que nós poderíamos chamar assim de historietas sobre a vida dos santos. Então, várias expressões a gente vai encontrando, é o que chama, é uma espécie de floral, são pequenas histórias que vão se organizando, e aí trata-se desse milagre. Diz que na verdade é um exercício, por exemplo, de oração em profundidade, né? Uma oração em profundidade. Então, a gente fica uns 30 minutos como alguém consegue ficar sem respirar. Isso humanamente não é possível, né? Humanamente não é possível. Então, o que na verdade poderá ter acontecido é quando São José diz assim: eu estava mergulhado na oração. Sim, entende? Então, essa é uma expressão que a gente muitas vezes usa quando está em oração, quando está em silêncio. Estava como? Não, estava mergulhado com o breviário. Então, esse modo de falar, que é bem próprio dos jesuítas, isso pode ter gerado na cabeça de alguns autores a possibilidade: não, ele ficou 30 minutos mergulhado, rezando dentro d'água e o livro não molhou. Então, assim, é algo que vai além da física, né? Vai além da física, vai além de tudo. Então, assim, é algo que é muito mais uma historieta, esse caso específico, né? Para poder contar sobre o que era a experiência de oração deste discípulo. É uma experiência sempre... Ele não fazia nada sem antes conversar com Deus, sem antes rezar. Então essa missão de Relitiba, por exemplo, que aqui era chamada assim, a missão de Nossa Senhora da Assunção de Relitiba. Então foi uma missão que ele teve que rezar muito, porque não era um aldeamento
Não era algo que dizia assim, nós vamos fazer uma redução, construiremos uma igreja e vamos atrair os indígenas para cá. Não, ele decidiu vir morar dentro da aldeia. Então esse vir morar na aldeia fez com que ele pudesse aprender o idioma melhor, conviver, sofrer o que os índios sofriam, os tempos de seca, ele fala sobre secas grandes que aconteceram aqui nessa região. Então ausência de peixes, ausência de frutas. Então de que maneira que ele aprendeu a viver a pobreza? Também perguntavam a ele, diziam assim, como os índios participam da missa aí? Se eles não têm roupa, não pode. Ele dizia, mas eles são muito pobres. Mande os panos, quem sabe que eles vestirão? Mas eles são muito pobres. Então, era um lugar dotado de muita pobreza. Você não tinha metal, né, como ouro, como diamante, como esmeralda. Então, não é um local que tenha essa abundância de mineral. O que a grande riqueza daqui é água. A água é a grande riqueza. E que precisa ser preservada, né? Ela não pode ser contaminada com metais pesados, com dejetos humanos, com dejetos animais. Então, um grande desafio aqui é a qualidade da água, que precisa ser realmente preservada pelo poder público, pela população local, né, pelas indústrias que estão chegando. Então, a gente precisa realmente estar muito atento e com um olhar crítico, como São José de Anchieta, para não deixar a água ser poluída, porque é uma das grandes riquezas que nós temos aqui. Sim, São José de Anchieta, ele chega aqui em Espírito Santo, mais precisamente em ano, hein? Em 1500, ele chega ao Brasil em 1553. Então ele vem para cá. Ele é português. Ele é natural da Espanha. Era uma ilha que pertencia à Espanha. E aí ele vai estudar em Portugal, em Coimbra. E aí de Portugal é que ele parte para cá, com todo o grupo, né? Segundo grupo de jesuítas. Porque o primeiro grupo de jesuítas que chegou ao Espírito Santo é 1549. No ano que nós chegamos ao Brasil, nós viemos ao Espírito Santo. Porém, aí aqui, o Padre Manuel da Nóbrega e outros jesuítas já tinham passado várias vezes, porque os freis, os franciscanos já viviam por aqui, né? Então, São José de Anchieta virá aqui logo nos primeiros anos de vida dele, que ele veio para o Brasil. Então ele vem porque Nóbrega vinha aqui, então já tinha uma missão. A missão de Santiago, a missão da construção do Colégio de Vitória, isso já era algo assim, desejado, né, pela companhia. Que fosse construído um colégio onde pudesse formar padres e também filhos de portugueses e indígenas. Então esse colégio é o Colégio de Vitória. E Anchieta foi reitor desse colégio, foi professor de latim desse colégio, e aí como provincial ele morava em Salvador da Bahia. Depois, como ele ficou superior aqui no Espírito Santo, ele passou a morar em Vitória e vinha a Redutica com muita frequência. Então essa missão aqui, então desde aqui, especificamente na cidade de Anchieta, a presença dele é mais forte a partir de 1579, porque é quando começa a construção desse santuário. Então esse santuário tem 445 anos. Correto, era isso que eu ia perguntar ao senhor em seguida. Anchieta, então, hoje atual Anchieta, chamada Redutica, que é lugar de muitas ostras. Então havia verdadeiros bancos de ostra. E as cascas, né, o crosto da ostra, elas são utilizadas na construção. Então o tipo de cimento que foi feito aqui era, pegava as cascas das ostras, faziam verdadeiros buracos no chão, cobria com barro, chamava-se de caieira, e aí queimava essa casca de ostra para ficar ela crocante, e aí era quebrado em pedra, fazia o pó. Esse pó se misturava com gorduras de plantas, de animais, de peixes, as gorduras que fossem possíveis alcançar aqui, misturava-se e fazia argamassa. E esse prédio todo é construído assim: pedra, argamassa feita de gordura com casca de ostra, né? E pedra. O prédio todo é construído desse jeito. Porque como o prédio de São Paulo, a primeira casa de São Paulo, da aldeia, elas eram construídas de madeira e palha, isso com pouco tempo, por conta das chuvas e tudo, elas se degradavam. E aí eles estabeleceram, junto com o Padre Nóbrega, e aí o jovem José de Anchieta, dizia: nós vamos construir uma igreja por toda a missão que nós fizemos. Vamos fazer muito bem feito, para que elas durem enquanto o mundo durar. Então isso é uma postura ética, né? Que as amizades sejam enquanto o mundo durar, que o casamento seja enquanto o mundo durar, que a verdade seja sempre, enquanto estivermos aqui, que seja verdade. Então, Anchieta, ele trabalha com essa postura ética e eu diria, porque era um tipo de construção que já se conhecia em Portugal, que era esse pó de ostra, com gordura e pedra, né? Então eles replicam aqui e realmente dá certo. Aqui estamos nós com um dos maiores espaços do Brasil, o único do Brasil dessa natureza,
porque o de São Paulo, que nós chamamos de o Pátio de Colégio, ele já foi reestruturado porque ele sofreu um incêndio no início do século XX, então ele teve que ser refeito, e este aqui não, é tudo original. E esse construído pelo próprio São José de Anchieta, junto com os índios. junto com os índios. Qual foi a primeira parte do santuário em si que São José de Anchieta construiu aqui em si? É o que nós chamamos de presbitério, que é aquela parte mais na frente lá. Aquela é a parte inicial do santuário. Depois, aí aqui foram feitas colunas de madeira, com madeira em cima, e aí pouco a pouco essas madeiras foram substituídas por as pedras, né? Essa colunada de pedra. Então, o presbitério, numa igreja, é a primeira parte da A parte original. Tudo é original, mas é a primeira construída, porque ali já podia se celebrar a Eucaristia. E aqui colocou-se palha com madeira, e com o tempo ele já foi substituindo e fez uma igreja nos modelos das catedrais. Esse é o propósito, ele faz uma igreja com 3 naves, né? A igreja é dividida em 3 espaços, 12 colunas, que correspondem aos 12 apóstolos. Então é uma igreja que ela traz essa figura da igreja mãe. Então o prédio diz como a igreja deve ser. Uma igreja que reúne e tem portas grandes, abertas. As janelas são 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então entra-se pelo batismo, por isso que ele propôs que a pia batismal estivesse aqui, essa pia do século XVI, e feita a partir de pedra sobre pedra. Então é a própria ralação da pedra que vai fazendo esse formato. Então com certeza São José de Anchieta batizou muita gente aqui. Então depois que a pessoa era batizada, aí ela entra na comunidade. Sim. Ela faz parte do corpo de Cristo. Então os indígenas iam também, toda a comunidade ia entendendo que o espaço litúrgico diz como é que é a vida do cristão. Entra na igreja pelo batismo, até que ele chegue a participar da Eucaristia, até que ele se aproxime da mesa. Cada parte desse santuário, no caso, compõe um pouco a história, né? O senhor citou agora a pia de batismo, também ali a parte da água benta, não é isso? Isso. Aquela peça de água benta, ela já é mais moderna, ela deve ter uns 300 anos. Então ela não é da original, ela já não é da época de Anchieta. Da época de Anchieta nós temos uma outra, que depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar, e aquela tem as insígnias da Companhia de Jesus. Aquela, o autor ainda conseguiu escrever IHS, significa a palavra Jesus, próprio do, eu diria assim, hoje em dia a gente chama da logomarca, né? Mas é próprio do emblema ou da marca diretamente da Companhia de Jesus, que é Cristo como Sol e o IHS. Então nós vamos ver isso em outros lugares aqui do santuário. Os padroeiros em si do santuário foram escolhidos pelo próprio São José de Anchieta? Sim, quando ele entronizou essa igreja, a língua que ele utilizou na celebração é a língua tupi, para que os indígenas pudessem entender. Então ele apresentou a Nossa Senhora uma peça de teatro antes da missa, muito bonita, e essa peça se chamou Dia da Assunção, porque era dia 15 de agosto de 1590. Então foi o grande dia que hoje a gente chamaria da dedicação da igreja, ou uma inauguração de um novo templo. Então é o dia da dedicação. E aí ele traz essa devoção com ele de Portugal, de Nossa Senhora da Assunção. Então era o grande dia em que Maria, a igreja toda, no mundo inteiro, celebrava que Maria, depois de morta, é levada ao céu de corpo e alma. Então ele apresentou a Nossa Senhora como a Tupanci. Se Deus é Tupã, não é o nome de Deus, mas é o modo como o indígena, ele encontrava o indígena aqui que já se relacionava com Deus. Referência no caso. Porque nós temos o costume de dizer assim, o Deus do índio é Tupã. Não é isso. Anchieta nos apresenta que não é isso. É o modo como como, por exemplo, como os espanhóis falam Dios, o italiano fala Dio, nós falamos Deus, como em latim. Deus não é uma palavra em português, é em latim. Os indígenas chamavam Tupã. Então, na língua deles, a palavra Deus é Tupã. E a mãe de Deus, Tupanci. Então, isso eu diria, é uma evolução semântica, uma evolução de significados, porque Anchieta trabalhava na possibilidade de ele entender como Deus trabalhava na vida do indígena. E aí ele vai fazendo essa experiência, uma experiência de profundidade. Então, por isso, mergulhado na oração, né? Então, assim, é muito forte isso e é encantador. Sim. Porque vence qualquer forma de preconceito. Dizer, não, o Deus do índio é Tupã, como se for um Deus menor. E Anchieta nunca percebeu desse jeito. Nunca. O que para ele era menor era a violência. A violência realmente nos diminui, né? As armas, a guerra, isso nos diminui. Mas Deus, o índio vivia
com esse Deus trabalhando entre eles, mesmo que eles ainda não tinham um conhecimento, por exemplo, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, era Deus visto como, por exemplo, o Antigo Testamento, na sua maioria dos textos, apresenta, né? Que esse conhecimento de Pai, Filho e Espírito Santo, a gente só vai realmente aprofundar quando Jesus age no meio de nós. É Jesus que nos revela esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento a gente não vai encontrar expressões dessa forma, né? Então é o próprio Jesus que nos faz isso. Então assim, São José, ele tem essa abertura, ele era muito encantado com o processo de educação. Então aqui ele ensinava meninos, todos aprendiam com ele, aprendiam a cantar, aprendiam a rezar. Então catequese, quando a gente usa a expressão catequese dos jesuítas... Ele também era um teatrólogo, isso, trabalhar com teatro, no caso. Porque quando criança e adolescente na escola que ele estudou, a escola de Coimbra, tinha essa experiência, né? Tinha um professor de teatro e música lá, que era um professor excelente, e ele tinha uma capacidade com muitas línguas. O pai de Anchieta, ele era o escrivão da ilha onde ele nasceu. Então, naquele cartório, passavam muitos documentos em várias línguas. E ele, criança, perguntava para o pai: que língua é essa? E o pai dizia: isso aqui é italiano, isso é português, isso é basco, isso aqui é catalão, isso é espanhol. E ele ia aprendendo. Então, o pai, quando viu que esse menino tinha uma capacidade de desenvolver esse intelecto, disse: vamos mandá-lo a Portugal para estudar na melhor escola que tinha em Portugal naquele período, que era a escola de Coimbra, e o que seria hoje o ensino médio, dos 14 aos 17 anos. Só que nesse meio tempo, ele conhece os jesuítas em Coimbra, e aí, com a autorização da família, ele decide entrar na ordem dos jesuítas e vem parar no Brasil. Correto. Conhecer a história de São José de Anchieta é praticamente a gente retroagir, né, ao passado, conhecer a história do próprio Brasil, onde a relíquia assim, em si, que existe aqui no santuário, o que o senhor passa para a gente sobre a questão da Tupã indígena, a gente não aprende isso no colégio. Não aprende, nem na vida, nem nas igrejas. Exatamente. Então é uma cultura, é mergulhar na cultura. Como eu falei no início desse vídeo, quando eu faço a abertura, conhecer aqui no caso o Santuário Nacional de São José de Anchieta é mergulhar na história do próprio Brasil, por completo. E uma história interessante com passos que a gente não aprendemos lá atrás nos colégios. Estou vendo a imagem de Nossa Senhora da Assunção. Essa imagem foi traga de Portugal, é isso? Esta imagem foi feita no Brasil, na época dos jesuítas. Nós tínhamos essa imagem com 300 anos, ela não é a primeira imagem da igreja. A primeira imagem ela era de argila, de terracota. Ela foi trazida e, como a supressão da companhia, ela foi quebrada ou foi desviada, nós não temos nenhum indício sobre onde está essa imagem de Nossa Senhora da Assunção. E temos muita esperança de um dia reencontrá-la. Por quê? Porque além da imagem de Nossa Senhora da Assunção, havia também uma imagem de Jesus na cruz, que estava neste altar. E esta imagem foi encontrada aqui na igreja, os pedaços. Depois nós vamos ter a oportunidade de vê-la. E aí o próprio Instituto de Pesquisa, né, o IFAM, eles conseguiram juntar partes dessa imagem, a primeira imagem que nós tivemos aqui de Jesus crucificado. E a imagem de Nossa Senhora, essa não sabemos o paradeiro. Mas esta que nós temos hoje, do século XVIII, ela foi feita nas oficinas dos jesuítas. Nós tínhamos oficinas santeiras, vários jesuítas que eram artesãos europeus vieram ao Brasil e com os indígenas eles iam ensinando a fazer a arte santeira. Isso foi muito forte no Maranhão e no Piauí por causa do tipo de madeira que se tinha lá. Então as fazendas que hoje a gente chama a região do Grão-Pará, era assim que era chamado naquela época, era quase um segundo Brasil, um outro governo, uma outra estrutura, e os jesuítas trabalhavam lá. E tinham grandes oficinas de madeira e irmãos que faziam as esculturas. Então essa imagem ela foi feita no Brasil por espanhóis que viviam no Brasil e portugueses que trabalhavam, jesuítas que trabalhavam nas oficinas. E no Piauí você vai encontrar no Maranhão hoje, por exemplo, expressões de arte em madeira de santos, como acredito que em nenhum lugar desse país, com características muito próprias do que a gente chama arte santeira, a partir da experiência dos jesuítas. Então o Brasil tem essa riqueza que a gente realmente precisaria conhecer, do mesmo jeito, por exemplo, que a arte cusquenha, que é uma arte iconográfica de pintura que se tem também com a marca dos jesuítas, mas na região do Peru, na região de Cusco, no Brasil a gente tem a arte santeira construída a partir de madeira. E aqui é um exemplo. Essas imagens todas que nós temos aqui na igreja, todas foram feitas no Brasil. E a partir da arte santeira que os jesuítas desenvolviam aqui e em outros lugares que trazia-se madeira, e aqui também tem oficinas, essa parte de baixo da casa, onde hoje é o museu,
Ali tudo eram oficinas, oficina de mecânica, oficina de madeira, oficina de preparar a argamassa para poder fazer as construções. Então, aqui se trabalhava o dia inteiro. Indígenas e jesuítas pegavam o trampo a semana, aqui não tinha como brincar, não. O senhor faz referência à construção da imagem do Brasil, isso me faz, só para abrir uma aspasinha no meio do nosso bate-papo, me faz lembrar sobre a imagem de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, esposa de Portugal. É uma imagem também feita no Brasil, correto? Você disse que a imagem que está em Fátima Em hoje... Portugal, isso. A principal, ela sofreu claro, depois de diversas modificações. Eu não tenho essa informação precisa sobre a imagem de Fátima, não. Por quê? Por que eu trago essa informação? Porque nós, jesuítas, na época, mais ou menos em 1940, nós encomendamos 2 imagens de Nossa Senhora de Fátima para o Brasil. E foram feitas pelos artesãos de Matosinhos, é uma cidade do interior, próximo a Fátima, lá em Portugal. Era José Ferreira Tedim e Guilherme Ferreira Tedim. Eram 2 artesãos, e esses fizeram as imagens nossas. Nós temos essa imagem hoje. Uma está em São Paulo e outra está no Colégio de Belo Horizonte. São imagens praticamente idênticas à de Fátima que eu vi lá. E creio que aquela de Fátima tenha sido por esses irmãos portugueses, numa cidade chamada Matosinhos, que a própria irmã Lúcia, que é uma das videntes, acompanhou a construção da imagem. Então ela dizia como era o rosto de Nossa Senhora que ela tinha visto, e se estava próximo, o que é que eles teriam que melhorar. Então aquela de Fátima e essas que nós temos no Brasil, no Colégio Loyola de Belo Horizonte e na residência dos jesuítas em São Paulo. Então essas foram trazidas mais ou menos foram encomendadas na década de 1950, chegou no Brasil em 1960 essa imagem, para serem entronizadas nesses casos. E os irmãos eram vivos e eles que fizeram todo o processo de esculturação das imagens. Então são imagens que devem estar perto de 70 anos, pelo menos. Correto, padre. A gente vendo aqui o santuário, sabemos que a despesa também do santuário é muito alta. Até porque a parte do museu envolve várias tecnologias também, com até o mesmo holograma, que daqui a pouco vamos ver sobre isso. Enfim, como o santuário hoje mantém, houve várias descobertas arqueológicas, claro, todos os estudos também são pagos. Então a despesa é muito alta. Como o santuário consegue manter isso tudo? Existe uma despesa que foi muito alta, que foi a despesa todo o processo de restauração do santuário. Então foi feito junto ao IFAM um lançamento de projetos, então empresas que colaboraram para que a gente pudesse fazer a restauração. Isso terminou em 2021. Então já estamos em 2024, então esses 3 últimos anos a gente tem trabalhado em cima da manutenção dessa benfeitoria que foi realizada agora no santuário. Mas toda a manutenção do santuário tem sido a partir de doação dos fiéis. Então são pessoas que, quando vêm à missa, fazem a sua doação. Se elas entram no museu, elas pagam uma pequena taxa, e essa taxa ajuda também a gente a manter e pagar o salário das pessoas. Temos uma pequena lojinha que também possibilita a pessoa leva uma imagem, e aí aquilo que seria o valor agregado na imagem é aquilo que ela faz também como doação. Então, se por exemplo ela compra uma imagem por R$70, nós compramos a imagem por 60, repassamos para alguém por 70 e aqueles 10 equivale a que seria uma doação. Então funciona dessa forma, e são pequenas colaborações que a gente vai juntando, eu diria, como São José de Anchieta fez. Ele dizia que é pobre, mas a missão está viva. Então o santuário realmente tem desenvolvido uma chave de leitura que chamamos Devotos, Campanha dos Devotos de São José de Anchieta. Então isso também é uma forma que a gente vem encontrando. Várias pessoas, por exemplo, fazem um voto a São José de Anchieta de alcançar uma graça, de um processo que está em andamento, de uma indenização que tem que receber. E quando vejo, ou de a saúde que estava frágil, de padre, eu alcancei a saúde, quero colaborar com o santuário. E chega aqui com envelope, com R$200, R$500, 200, 100. Então, assim, de vez em quando aparecem essas pessoas de bom coração, e essas nos ajudam a manter o santuário no dia a dia. E as pessoas estão em casa aí conferindo esse documentário, padre, caso queiram fazer a sua doação também para ajudar o santuário, como eles procedem? Eles podem, por meio do banco, do Pix, ou também de doação direta, entre em contato com o santuário, pessoal, nós podemos informar qual é a conta que a gente consegue manter as despesas do santuário, e através da chave Pix, que pode ser também através do QR Code. Então são meios, através desse meio eletrônico, qualquer devoto, qualquer amigo do santuário que quiser nos ajudar nessa missão, é possível mesmo. E aí já de antemão agradecemos, porque nas missas que nós divulgamos, as missas aos domingos, na terça e na quinta-feira,
Sempre no momento do ofertório da missa aparecem os dados para alguma doação de algum fiel, e sempre tem alguém que tem nos ajudado. De vez em quando a gente percebe, ao longo da semana, vai acompanhando e diz, olha, entrou um recurso aqui, que horário? No horário da missa. Essa foi alguém que estava participando da missa a partir de casa, do trabalho, do que a missa sempre vai de forma remota, né? A gente publica e divulga, então muita gente tem ajudado. Mas essas ajudas, elas são muito pontuais, né? E temos feito também projetos de parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, de forma que o santuário tem um centro de documentação, onde estudantes de engenharia de pesca e estudantes do curso médio de pesca fazem estágio no santuário. Aí você pergunta, o que um estudante de engenharia de pesca ou um estudante do curso técnico em pesca pesquisa numa igreja? Essa é uma pergunta. E aí o nosso foco é que essas estudantes, elas estão lendo as cartas escritas por São José de Anchieta e identificando na carta quais são os animais e plantas de manguezal e do mar que ele cita, para que a gente consiga fazer depois uma espécie de exposição, ou das fotografias desses animais e plantas, ou de exemplares desses animais e plantas, mesmo que seja em papel machê, em arte, com outros artistas, que a gente faça realmente uma exposição dizendo, olha, estes animais existiam aqui ou ainda existem, eles precisam ser preservados se ainda existem, né? Então é uma forma que a gente tem de oferecer um estágio dentro da área que elas estão pesquisando. Então isso é possível. Junto com a Prefeitura Municipal, né? A Prefeitura Municipal de Anchieta, a gente também tem um projeto de termo de fomento, onde possibilita, por exemplo, com que monitores, que são pessoas que estão aqui para receber os turistas que nos chegam. Então temos 2 monitores que são contratados a partir desse fomento, que é um termo juridicamente correto, de acordo com a lei do Brasil, em que esse recurso é repassado e a gente paga essas pessoas de forma que tudo aconteça na transparência, no cuidado. Então possibilita com que qualquer pessoa que venha ao santuário, de segunda a segunda, ele estará sempre aberto. Então é um santuário que não fecha dia nenhum do ano, tem missa todos os dias do ano, sempre às 19 horas, e aos domingos tem a missa às 8 da manhã e às 10h30 da manhã. Então, com esse recurso que vai entrando, pessoas que chegam, que sentem a necessidade, dizem, olha, eu posso colaborar com isso. E aí a gente tem acolhido com muita gratidão. Caso o pessoal também, depois vamos até colocar embaixo na legenda, o Pix do Santuário também. Também. E no site também do próprio Santuário, se encontra esses dados também, correto? Tanto no site, quanto no Facebook do Santuário, quanto no Instagram do Santuário, por meio das mídias sociais, a gente também publica esses dados que são dados de colaboração, né, de doação para o trabalho do santuário poder acontecer. Padre, sabemos que a festa de São José de Anchieta já se aproxima. Sim. Correto? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa festa, o que as pessoas vão conferir nessa festa, além das missas, claro, né? E me parece que me passaram anteriormente que tem até encontro de motociclista, correto? Então, gostaria que o senhor fizesse uma palavra geral sobre a festa e a data comemorativa também de São José de Anchieta. Então, hoje nós começaremos a festa de São José de Anchieta. Hoje, dia 25 de maio, com a chamada Romaria Luminosa, saindo desde a Praia do Umbu às 18 horas, chegando ao Santuário Nacional. Então hoje é um percurso de 13 quilômetros, então muita gente faz esse percurso com a gente, e nós esperamos em torno de 500 pessoas, pelo menos, nessa Romaria. Amanhã, domingo, sairá uma moto-romaria da Moto Litoral, que é uma loja em Guarapari, às 8 horas da manhã, e esses motoqueiros todos virão ao santuário também para agradecer e participar dessa moto-romaria. E na moto-romaria, a inscrição são 2 quilos de alimento que eles doam. E esse alimento é usado aqui no santuário para prepararmos as cestas básicas, porque nós atendemos mais de 70 famílias daqui da cidade de Anchieta que têm necessidade de alimentação complementar. Então são famílias pobres que recebem alguma ajuda do poder público, mas ainda há maior necessidade pelo número de pessoas, e uma cesta básica sabemos que não é possível para se manter o mês inteiro. Então a paróquia tem feito esse trabalho, não foi muito intenso durante a pandemia, mas a fome não acabou. Acabou mais a pandemia, mas a fome não. Então, dia 29 começa a novena, dia 29 de maio, próxima quarta-feira. Quinta-feira, dia de Corpus Christi, nós vamos ter o tapete muito bem montado, vindo desde o pórtico do santuário até aqui na frente, e a missa em frente ao santuário às 4 da tarde, missa de Corpus Christi, dia 30. E a partir do dia 31, então, reinicia a novena.
Paramos um pouco no dia 2, porque é o dia que chegam os peregrinos dos Passos de Anchieta. Eles saíram de Vitória na quinta-feira e chegam no domingo, dia 2 de junho, aqui. Então, no santuário nós vamos ter várias missas, a bênção de todos os peregrinos que estarão chegando. Então vai ser um espaço que vai estar lotado, né? Muita gente nesse dia, dia 2 de junho. E aí 3 até 8 é o grande dia de movimento, de novena todas as noites, 19 horas, várias paróquias daqui da região estarão presentes, movimentos pastorais. No dia 8, que é no sábado, vai haver uma grande caminhada jovem, saindo da paróquia de Iriri, são 11 quilômetros de Iriri até Anchieta. São jovens a partir das 4 da tarde no sábado. Então quem é jovem, que queira participar conosco, venha para a chamada Peregrinos de Cristo, a grande caminhada jovem, saindo de Iriri até o Santuário Nacional. No dia 9, que foi o dia que São José faleceu, ele faleceu dia 9 de junho. Então por isso que o dia, porque a igreja parte do princípio que quando morre um santo, nasce uma igreja, nasce a comunidade. E aqui então, ele morreu aqui, foi sepultado em Vitória, na capela do colégio da época, que era o colégio de Santiago. Ele foi sepultado lá. Então os índios levaram ele até Vitória, nas costas, né, o corpo do padre, até lá. Então assim, foi muita comoção naquele ano. E quando ele chega em Vitória, 4 dias depois, um amigo padre que morava lá, já era idoso, morava lá, disse: eu quero muito ver meu amigo, eu quero ver. E decidiram abrir a caixa de madeira que o corpo dele estava. 4 dias depois, segundo relatos, não estava fedendo. Pelo contrário, tinha um cheiro suave, como um cheiro de rosas. E aí, o padre que estava responsável, que era uma espécie de bispo daquela região, que estava visitando Vitória, ele disse: aqui enterramos o apóstolo do Brasil. Então, ele recebeu esse título ainda no leito, ainda já morto, antes de ser sepultado, antes de descer a cova. Ele é padroeiro também do Brasil. Padroeiro do Brasil, decretado pela CNBB junto com Nossa Senhora Aparecida. Porque a canonização se deu em 2014 e esse título de padroeiro, a gente chama de padroeiro secundário. Padroeiro primário é Nossa Senhora Aparecida, padroeiro secundário São José de Anchieta. Então, dia 9 aqui pela manhã, nós vamos estar aqui no santuário com a adoração do Santíssimo. Em seguida, nós vamos ter o terço com os Josés. Então, o nome dele era José. Então, nós vamos trazer crianças, meninos que chamam José, os avós, os pais. Quem tem pai José, mãe Josefa, esse povo todo vem para o santuário rezar o terço às 11h30 da manhã. E às 4 da tarde, aqui na frente do santuário, nós vamos ter uma bela missa presidida pelo vice-presidente da CNBB, Dom João Justino. Então, 4 da tarde, dia 9 de junho, venha participar conosco da grande celebração, grande solenidade do padroeiro do Brasil, São José de Anchieta. E após a missa, a prefeitura nos brindou com um show de Dunga, que é movimento da Canção Nova, esteve muito presente. Então Dunga virá cantar aqui também e animar o povo de Deus que vai estar presente. Então, dia 9 será o apogeu, né, a grande festa de São José de Anchieta. Então vamos conhecer um pouquinho do santuário? Vamos lá. Então aqui estamos diante da imagem de São José de Anchieta, um jovem santo, né? E essa imagem ela foi construída nos anos 70, no início dos anos 70, nos anos 80, então há muitos anos ela faz parte do acervo aqui do nosso santuário. Agora, atrás da imagem tem esse grande retábulo. Esse retábulo caracteriza um barroco jesuíta e ele é todo original, ele tem 300 anos. Ele não é exatamente da época de São José de Anchieta. Ele é posterior, quando os jesuítas continuaram aqui, porque nós chegamos em 1590, a igreja foi inaugurada, ficamos até 1760 aqui. Então, neste período, já estava esse barroco. Ele foi todo restaurado, foi encontrado e restaurado, porque essas tábuas estavam sendo utilizadas com outros fins, porque foram construídos outros altares como aqueles azuis. Haviam esses dois laterais são construídos na mesma ocasião desse. Esse daqui são de 200 anos, os azuis. Esse de 300 anos, as tábuas tinham sido usadas para fazer o do meio, que estava ali. Naquele meio havia o morro. Então, esses altares, eles são... Isso aqui é tudo pintura original, são 14 tipos de tinta diferentes que usamos, desde um amarelo clarinho até um cinza escuro. Né? E tudo com pigmentação vegetal e mineral. Não tem nada de tinta sintética. Nada. Naquela época não existia. Então você percebe quantos elementos naturais, como flores e rosas, estão presentes. Então isso é uma forma de expressar a devoção de São José de Anchieta ao rosário da Santíssima Virgem. Então ele fazia coroa de flores e de rosas pequenininhas, colocava na cabeça das índiazinhas e elas iam aprendendo a rezar o rosário. Todo mundo em volta da aldeia,
naquele momento de oração. Então aqui está o ambão do santuário. Então quando a gente diz o Senhor esteja convosco, aí o povo responde, Ele está no meio de nós, é a partir daqui. Toda a palavra de Deus é proclamada a partir daqui. Mas não da época disso. Não, esse não é novo, então esse é um diálogo, né? Eu diria que o santuário é um grande diálogo entre elementos do século XVI, esse aqui do século XVII e os altares azuis do século XVIII. E nós que estamos aqui no século XXI. Então o santuário ele permite, né, esse constante diálogo. Ele não é uma réplica de algo necessariamente de um período histórico, mas ele traz uma história dentro de si mesmo, né? Então toda a palavra é proclamada daqui, da mesa da palavra. E aí nós vamos agora perceber, o santuário ele tem esse formato de cruz latina, né? A forma como ele está organizado, então ele pensa a partir daqui, então tem toda essa estrutura. E aqui, as colunas, elas são colunas muito simples, elas são simples, como as colunas gregas, por exemplo. Então esse estilo de colunas nós chamamos de arte maneirista, que era um período histórico que dizia eles precisam ser singelos, simples, mas harmonioso. Então essa harmonia que essa coluna traz. Então você tem um diálogo entre uma arte maneirista, que é da simplicidade, sem adorno, e uma arte bastante adornada, que é o caso do barroco. Tanto aquelas estruturas lá não são azulejos, são pinturas do período de São José de Anchieta. São pinturas. Escritos tracinho a tracinho, é uma iconografia que representa as comunidades indígenas que viviam em torno dessa aldeia. Então tem 10 anos de comunidades indígenas, etnias, e cada um daqueles florões, como os tapetes, eles representam essas comunidades. E todos em torno da Virgem, da Tucancina. Aqui no santuário a gente tem os altares dedicados aos santos jesuítas, São Inácio Loyola, São Francisco Xavier e Nossa Senhora ali é da Conceição. Então é uma síntese dessa presença da companhia. Esse altar é dedicado aos santos dos religiosos que viveram aqui no santuário. Então aos franciscanos, São Benedito, aos salesianos, Nossa Senhora Auxiliadora, e aos dominicanos, aos agostinianos, Santa Rita de Cássia. Então é um altar dedicado à Santíssima Virgem. Essa imagem de Nossa Senhora da Auxiliadora, ela foi usada na ordenação episcopal do bispo que comprou a igreja ao Estado e devolveu à Companhia de Jesus em 1928. Dom Elvésio, a quem devemos muito mesmo. No caso, então, seria o território do Estado. Isso era. Quando os jesuítas foram expulsos daqui, a igreja se tornou patrimônio do Estado. Então se tornou muita coisa. Vários passaram por aqui, vários trabalharam aqui, mas é um período próprio. E aí a companhia só retorna em 1928. Isso é original, isso é século XVI. Tanto essa iconografia do santuário, como o próprio altar. Então esse era o altar da celebração. Como o piso era mais alto, isso aqui é para mostrar o tipo de construção. Era missa tridentina no caso? Não, porque Anchieta porque não é missa tridentina, porque Anchieta já é tridentina no sentido de dizer assim, ele nasce no contexto do Concílio de Trento. Então é como se fosse assim, não, e a sua missa qual é? Não, a minha missa ela é Vaticano II, ninguém fala assim. Então principalmente porque Anchieta, você imagina o desafio da chamada missa tridentina, como alguns pensam, um desafio, por exemplo, para uma comunidade indígena que não entendia nada. Então o que Anchieta faz? Com certeza ele celebrou a Eucaristia em Tupi, para que os indígenas pudessem entender. Então Anchieta era o homem do diálogo, o homem da comunicação. Ele não era não tinha Anchieta assim. É impossível pensar no Anchieta duro. Sim, correto. Agora, um Anchieta reto, aí sim, reto, de reta intenção, de capacidade de escuta. Então ele andava atento, mas não era um Anchieta nem suntuoso, não, era um Anchieta simples e muitas vezes o que se pensa sobre certas expressões da fé, a simplicidade não cabe nela. Então, não podemos colocá-lo dentro dessa coisa do rito tridentino, não dá. Não cabe Anchieta aí. Não cabe. Esse foi o altar da época? Esse é o altar da época. Aqui Anchieta celebrou a Eucaristia
porque ele era baixinho, então o piso era mais alto, porque o piso era mais ou menos aqui, isso era a altura do piso, nessa época aqui, alto assim. Então ele era baixinho. Provavelmente São José das Chias tinha quantos metros? Pela estatura média, ele mede 1,60 m, 62, 65 no máximo. Nossa, baixinho mesmo. Baixinho do olho claro. Barba rala, pouco cabelos. As cadeiras são atuais. Essas são todas atuais, sim. Não é possível. Aí decidimos fazer um altar já de acordo com a norma litúrgica, né? Pós-Concílio Vaticano II, então um altar que seja realmente quadrado, que ele seja pesado, que ele esteja fixo, é isso que os documentos da igreja nos pedem, o próprio missal orienta, então aqui segue realmente aquela orientação que o missal apresenta para a igreja no mundo inteiro. Que o altar ele seja bem visto por todos, e seja fixo, que seja condigno. Então se procurou um tipo de pedra que existe aqui no Espírito Santo, esse tipo de granito, que dialoga também com o espaço. Então, já que a cor mais original que se encontrou na coluna, à medida que foi raspando as colunas, encontrou um róseo, que era extraído a partir de solo, de barro. Então foi o tipo de tinta que eles utilizaram, uma tinta natural extraída. Então se procurou um tipo de rocha para construir o altar, o ambão, a sédia, as cadeiras dos ministros, que dialogasse também com as colunas. Então por isso que deu esse tom mais róseo ao santuário, mas era por conta da descoberta que se teve das cores mais antigas das colunas. Porque foi uma restauração, então a ideia era voltar para o mais original. Então, isso tudo que você percebe, isso tudo é pintura em carvão e gordura, tudo isso. Nada é tinta sintética, tudo é natural, carvão e gordura. Até a restauração tem que ser feita assim. Então, por isso o curso você precisa de profissionais que realmente tenham entendimentos, capacitados. A universidade tem pesquisando, o IFAM, diretamente aqui. E aí foi apresentada a coroa glamurosa, que corresponde exatamente aos 12 apóstolos, as 12 estrelas, e que está realmente sobre o altar. Então é uma nova forma de a gente compreender o que é a igreja constituída dos apóstolos, os santos, e nós que estamos aqui, celebrando e rezando. Aqui o Santíssimo aqui era a botica da casa. Era o lugar onde ele preparava os remédios, porque era separado, não havia essa porta, então para cá já era a residência, a casa dos padres. Então para cá era a casa. E aqui ele descia, porque havia uma entrada, ele descia e ia preparar os remédios. Ele morava num quarto aqui em cima. Sim. E a entrada do quarto era por dentro da casa, então ele vinha para cá e aqui ele fazia. Então é um lugar onde as pessoas vêm para rezar, de intimidade, né, com o Senhor. Sim. No caso da escavação, ela mostra realmente a grandeza. Mostra a robusteza da construção. Da obra que foi a construção. E aí foi tudo porque se fazia necessário o IFAM pesquisar um pouco da antropologia, né? E aí foram feitas várias pesquisas arqueológicas, então eles deixaram para que a gente pudesse ver como é que é exatamente o tipo de construção da época. E aí você já tem algumas alterações que foram feitas no século XVIII, quando você observa nas paredes aqui, por exemplo, a presença de tijolos de ladrilho já com argila, né? Então isso já é posterior. Então aqui nós temos um grande relicário, onde você vai ter pedacinhos de roupa ou do próprio osso de diversos santos da igreja. Desde a cruz de Cristo, que é esse primeiro aqui, número 11 aqui de Santana e São Joaquim, os avós de Nossa Senhora, São Tarcísio, que é do século I, aí aqui tem Santo Inácio Loyola, São José de Anchieta. Esses relicários foram doados a... Esses santos, eles foram, essas relíquias, elas estavam, os padres é que normalmente traziam e utilizavam aqui no santuário, nas bênçãos e nos dias de devoção. Então isso estava sob o cuidado dos jesuítas. E aí se colocou tudo aqui, né? Disse, olha, ficarmos isso em casa, quem tiver relíquias, se puder doar para o santuário. Então vários jesuítas doaram, várias casas nossas que também tinham repassado, e foi montado esse grande relicário aqui com tantos santos da igreja, inclusive São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então tem muita gente aí. Sim. E aí, por ser uma igreja antiga e vários desses elementos estavam tanto aqui como nas comunidades, a paróquia, e aí decidimos com o IFAM fazer essa exposição, né? Objetos que usamos muito remotamente, pouco. Sim. A maioria desses realmente são objetos todos museados,
são tombados, são registrados pelo IFAM, então todos são fotografados. Você vai para Anchieta também ou não? Não, no Anchieta não usava isso. Não usava? As coisas aqui eram muito mais simples, talvez. Sim. Se existisse alguma, era dos pequenininhos assim. Sim, sim. Era muito pobre, a missão era muito pobre. Algumas histórias hoje você não vai trazer esses elementos assim. Anchieta faz uma ruptura, né, de tudo aquilo que ele viveu no Colégio de Coimbra, na missa que ele tinha lá. Então, assim, ele não vive um saudosismo. Você não vai encontrar nos escritos de Anchieta aquele saudosismo, porque na minha época, que saudade de Coimbra em que se tocava os sinos, os campainhos, e não tem aqui. Não, ele inventava sino para tocar aqui. Essa é a grande questão. Né? Ele não ficava no saudosismo. No museu tem o sino, me parece. Mas são sinos que são da igreja, sim. não do período de Anchieta. Sim, correto. Período de Anchieta não. Então aqui a sacristia, uma grande sacristia, então aqui já é a parte da casa dos jesuítas. Então em cima havia um piso aqui, um segundo andar, que era a sala de reunião. Sim. E aí com o tempo essa sala de reunião, esse piso caiu, a igreja se destroçou, e os jesuítas, quando chegamos aqui, decidimos não mais fazer a parte de cima como sala de Constituição, mas deixar a sacristia com o pé direito mais alto. Então aí temos um móvel de 300 anos aproximadamente. Dentre essas peças, tem algumas muito antigas, de outros 300 anos também, outras mais novas, mas que são peças que chamam a atenção por conta do brilho, né? Claro. Mas elas têm muito mais o valor agregado, o valor histórico, do que necessariamente dizer é ouro ou não é ouro. Não trabalhamos com essa É a história mesmo. É a história, é Traz a arte. riqueza dela. É arte, é desenho, Sim, claro. né? É oração. Então é algo que ajuda. Os meninos vêm, os coroinhas ficam encantados, porque eles veem naveta com forma de navio. Né? Eles veem realmente uma coisa que é diferente. Né? Eles nunca viram, por exemplo, um ostensório que na exposição pudesse colocar o vinho, o corpo e o sangue expostos. Tudo junto. Tudo junto. Nossa. Esse é um tipo de ostensório do século XVIII. Pelo menos no Brasil eu só conheço dois. Esse aqui que é grande. Em Mariana, no Museu de Arte Sacra de Mariana, em Minas Gerais, tem um, mas é menor. Também nesse mesmo estilo. Então, acessório você consegue colocar as consagradas. Isso, porque aí ali está o comum, né? o comum. Então os outros. Esse é o mais diferente de todos que a gente realmente tem. E é o mais antigo. Sim. Bem diferente. E aqui subindo, essas escadas, elas são novas, elas devem ter no máximo 200 anos. Então, elas são escadas novas, porque quando Dom Pedro esteve por aqui, um dos Dom Pedros, ele veio à igreja, a igreja ainda está conservada, mas o antigo convento está muito... Dom Pedro visitou também. Visitou, em todo o período, né? Ele pegou todo o período da Polônia. Sim. E aí ele veio aí e sugeriu que fizesse uma escada por dentro. Porque a escada do quarto de São José do Chico, do jeito que agora, a escada antiga era por fora, ou seja, era por dentro da casa. Sim. E não pela igreja. Essa parte aqui estava já na casa, eles estavam por dentro. Aí mandou fazer essa escada e os jesuítas na época. Acho que aqui deve já ter sido os dominicanos que fizeram, os agostinianos que fizeram essas escadas. Então são escadas novas, mais ou menos 150 a 200 anos. Esses painéis a gente reserva as orações a São José de Chico. Então qualquer visitante que queira, ele vem e ele aplica, aperta, ele pode escutar a oração de São José de Anchieta, ou ele pode ler a oração de São José de Anchieta. Então são várias... Após a restauração no museu foi Isso. Essa parte tecnológica toda também foi adaptada. Toda aplicada. Sim. Tanto de acessibilidade, porque aqui permite, por exemplo, que alguém que tenha deficiência visual, ele consiga escutar a oração. Sim, claro. E a pessoa que tem a deficiência auditiva consiga ler. Então esse consegue me possibilitar dois tipos de linguagem, né? Sim, sim. Mas além disso, nós temos os elevadores, né, que permitem que uma pessoa que tem deficiência que vem ao santuário, ela consiga ter acesso à cela. Sim. Então é possível a gente fazer com que ela tenha acesso via museu, ela entra pelo museu, passa por aqui por baixo, aqui nós temos o elevador, ela chega aqui na cela e vem rezar aqui no quarto de São José de Chico. Esse foi o quadro então de São José de Chico. Esse é um quarto santo, sim. Santo quarto, esse aqui. Aqui ele viveu os 2 últimos anos de vida dele mais precisamente aqui. No caso, de 95 a 97.500, né? Esse viveu aqui.
Então, aí você pergunta, não tinha cama? Não tinha cama. Não tinha cama? Não tinha cama. O que Anchieta, o que ele fala nas cartas é que era um quadrado de madeira, e o quadrado de madeira tinha uma espécie de entreliça de palha de bananeira. E ele passava o dia de batina e dormia de batina também. Nossa. Disse que até para dormir, como a comunidade indígena toda dormia, passava o dia inteiro, que ninguém tinha roupa, então era todo mundo realmente sem roupa. Não, os padres não, mas os indígenas sim. Então ele sempre procurou ser muito comedido nesse sentido. Então tinha 2 batinas. Enquanto uma estava molhada por causa da chuva, ou tinha lavado, porque estava muito suja, a outra ele estava vestido com ela. E era aquela coisa assim, pegava, ele conseguia um pedaço de metal do navio, e ali ele colocava brasa nas noites muito frias, colocava no cantinho para ele poder esquentar um pouquinho, e era a vida assim. Não era que tivesse lençol, tivesse cama, então não tem cama de Anchieta. O luxo, né? Era comprar humildade. Porque com certeza ali então era a janela da época, era uma janela pequenininha, não era esse janelão todo bonito, que hoje a gente consegue contemplar, uma janela pequena. E aqui possivelmente era a estante onde ele colocava os livros poucos que ele tinha. Sim. E aqui sentava para escrever poesia, música, É isso que eu ia falar. Aqui era também era escritor também. o lugar de inspiração dele, dos últimos anos de vida, Sim. foi feito exatamente aqui. Esse era o lugar que ele sentava para rezar, para meditar, pensar e dormir. Dormia pouco. Os últimos anos de vida ele dormia pouco. Ele, segundo os relatos, ele dormia por volta das 11h30, meia-noite, e logo que o sol saía, ele já estava de pé para ir trabalhar de novo, ver as coisas que tinha que fazer. Nossa. Sempre muito ativo. Então esse é o Cristo que foi apresentado por São José de Anchieta, o Cristo primeiro, né, em que de terracota, de argila, foi encontrado nas escavações. Sim. Já todo partidinho. Então aí os artistas foram de forma que se mantivesse o original, esse Cristo, que as mãos hoje do Cristo são os outros, todas as pessoas de boa vontade. Sim. O rosto de Cristo é o rosto de todos aqueles que acreditam nele. Sim. Né? Claro. E aí estamos com um Cristo de roupa. Aproximadamente quantos anos então tem 445, mais ou menos. Na inauguração já estava. Sim. 445. Então o Papa Francisco assina um decreto, e o decreto chama bula. Tornando o santo. Quando o torna santo, o decreto. E aí esta bolinha de chumbo, ela é como uma bolinha, por isso bula. Sim. E aí quando eles carimbam, ou seja, nessa bula o rosto de São Pedro e de São Paulo, sim, e essa fita das cores do Vaticano, então eles como que esmagassem a bolinha, como um selo. Sim. Então por isso aí a palavra... Como se fosse o carimbo, né? O carimbo. Isso. E aí com o selo papal, com tudo, então essa é uma bula escrita toda em latim, pergaminho, e no final ela tem a assinatura do Papa Francisco. Então aqui ele diz, diante de toda essa vida, em várias páginas, diante de toda essa vida de santidade, eu o declaro santo da Igreja, devendo ser venerado por todos os cristãos do mundo e recordados pelos bispos e por todos aqueles que confiam na sua intercessão. Então a carta já começa, Francisco, bispo, servo dos servos de Deus. José de Anchieta supo comunicar lo que él había experimentado con el Señor, lo que había visto y oído de Él, lo que el Señor le comunicó en sus ejercicios. Él, junto a Nóbrega, es el primer jesuita que Ignacio envía a América. Chico de 19 años. Era tal la alegría que tenía, tan el gozo, que fundó una nación. Puso los fundamentos culturales de una nación en Jesucristo. Aqui temos um quadro esse quadro mostra um pouco dessa presença de São José de Anchieta na natureza, um quadro antigo, século XIX. Essa parede é construída como, hein? Ela é construída pedra, tudo, pedrinha por pedrinha, junto com as conchas. O pó de concha, que aqui você observa, com estruturas todas de pó de concha, olha só. Tudo é pó de concha. Toda construída. Nada tem cimento de pedra, como o cimento moderno que a gente tem. E eu diria que tudo isso aqui é uma grande relíquia, porque as relíquias elas podem ser classificadas de 3 tipos. A relíquia de 3º grau é algo que tocou, por exemplo, no corpo do santo. Sim. Essa é de 3º grau. Uma relíquia de 2º grau é aquilo que o santo usou ou ele fez. Sim. Então, isso tudo, toda a parede é uma relíquia de 2º grau.
E a relíquia de primeiro grau, esse é o corpo do santo. Então aqui a gente tem uma parte da perna, do osso da perna de São José de Anchieta, para que todos aqueles que visitam o santuário possam realmente aqui rezar e realmente reconhecer, né, que um osso tão frágil como esse, tão poroso. Sim. Chegou uma médica esses dias aqui, que trabalha com pesquisa sobre osteoporose. Ela diz, mesmo tendo esses anos todos, mas o nível de osteoporose dele era altíssimo. Ele deveria sentir muita dor no corpo. E mesmo assim, isso não impediu de trabalhar, de seguir a missão. Então ele dizia, o meu remédio é o trabalho. E aqui estava. Então aqui a gente está numa cela, ou seja, no quarto. Depois, quando os franciscanos e outras congregações passam por aqui, então eles passam a chamar esse lugar de cela. E na Anchieta chamava o cubículo. Sim. Porque era o menorzinho quarto na casa, o mais quente, que a única janelinha que tinha era aquela ali. Sim. Aquela pequenininha de lá. Tudo era pequenininho. Aqui está o elevador, né, que traz pessoas que têm dificuldade de movimentação, ele passa por baixo, vem, e aí o elevador vem e traz até aqui o quarto santo. E aqui era a casa é em formato de C. Então a casa tem um pequeno pomar aqui dentro, né, onde os padres podiam usar para rezar. E embaixo da casa, toda essa parte era refeitório, cozinha, oficina, era essa parte embaixo. E a parte de cima da casa, que hoje é um escritório, onde a gente tem todo o serviço de museologia, secretaria. Então isso funciona. E ali então eram os quartos dos padres. Quarto dos padres em cima e embaixo eram as oficinas. Então assim funcionava a vida, né? Sim, sim. Com oficinas, com trabalho, com construção, fazendo e acontecendo, e a igreja ia se dando. Então sempre nesse encontro, aqui a gente consegue ver a beleza do santuário entre o encontro do rio Benevente com o mar. Então todos os dias a gente tem, agora por exemplo a maré está baixa, a gente consegue ver os bancos de areia no rio, e pouco a pouco, daqui a 2 ou 3 horas, a maré subiu outra vez e trouxe nova vida, levou novo alimento, e esse encontro vai se dando. A praia de Ubu, ela tem um grande significado também na história, conta-se, mas assim, dos indígenas. Há duas versões para a expressão Ubu. Há uma versão que esta é tipo assim, era o lugar que você ia daqui para Vitória, ou para Vila Velha, e parava para descansar. Então, aquele lugar que tinha uma árvore grande, que tinha uma espécie de oásis, com aguinha, ali era o Ubu, era o lugar de descanso. Não de descanso de fazer férias, não. Também pode ser, mas eu vou caminhando e tem uma árvore onde eu posso sentar. Então é uma linguagem indígena. Na linguagem indígena. Sim. Uma outra forma que eles também atribuem, porque aí parece uma forma mais mitológica em relação a São José de Anchieta, é enquanto eles iam levando o corpo do padre na caixa de madeira, e aí a caixa caiu. E aí eles usam a expressão abaré Ubu, ou seja, o padre caiu. Assim. Então há duas maneiras de interpretar a utilização do termo. Mas o termo é sempre como sentar, é como cair, é como baixar. Ou seja, eu estou caminhando, eu já andei daqui até Ubu, eu descanso um pouquinho ali para seguir o caminho. Mas se o padre também caiu ali, então se tornou uma coisa junto com a outra. Exatamente. Mas é por aqui. Aqui então os devotos vêm, eles fazem a oração a São José de Anchieta, uma oração muito bonita, em que pede para que o devoto possa servir, assim como São José de Anchieta, aos mais pobres e necessitados. Então não somente servir aos pobres, mas nos mais pobres. Ali também tem a história da cela, né? Como a história pra gente. E pouco a pouco a gente... Sim. Então é possível, por exemplo, né, em vários lugares a gente vai encontrar esses selos de faz a sua oferta ao santuário. Então ele aqui vive os últimos anos e aqui vem a falecer, nesse modesto aposento onde a gente tem a vida do santo. Então não era um quarto que tivesse cortinas, cama bonita, que tivesse uma grande mesa, não tinha nada disso. Então por isso que certos... as pessoas vêm com uma certa imaginação, nossa, o quarto santo, aí imagina, vamos encontrar uma cama com livrinhos, isso a gente pode encontrar em muitos santos, mas de uma outra conjuntura, né? Às vezes a partir que viviam dentro dos mosteiros ou dos conventos, ou já os santos do século XIX para cá, mas o período de Anchieta é um período que a igreja sofre muita perseguição, né? Então é o período em que o movimento protestante ele cresce na Europa, financiado
pelos grandes É um movimento empresários, pelos grandes empresários da Alemanha. Então a gente não pode imaginar que a reforma necessariamente tenha sido uma questão simplesmente teológica ou ideológica, né, no sentido de compreensão sobre a fé. Também é isso. Sim. Mas uma boa parte a gente tem que considerar que se tratou de interesses econômicos também. Sim. Né? Então há um impasse aí. Então, como a Companhia de Jesus se coloca ao lado da igreja, então a Companhia de Jesus vai ser sempre vista como aquela que pode ser questionada. E tem Sim. que ser questionada, não é necessariamente, Sim, mas que precisa realmente conhecer a história da Companhia. Né? Sim, sim. E que Inácio de Loyola, junto com os companheiros, sempre tiveram muita reta intenção, sempre quiseram fazer o melhor. E é uma expressão latina que nós jesuítas usamos, é a expressão magis. Magis significa fazermos o melhor de nós mesmos, o melhor para o outro, o melhor de um santuário, o melhor Sim. da missa, o melhor de um livro, o melhor de uma catequese, o melhor de uma escola, de uma universidade. Então, Loyola foi o fundador, no caso, da Companhia de Jesus. Da Companhia de Jesus. Sim. Fundada em 1540, e Anchieta, né, quando ele nasce, então, uma companhia muito jovem, Sim. muito jovem. Então ele entra na companhia e ainda jovenzinho. Então ele nasce nesse contexto, numa ilha. O pai dele, inclusive era um primo meio distante de Inácio de Loyola. O pai dele, sim. Era espanhol. Enquanto que a mãe dele era canária. Ela nasceu nas Ilhas Canárias. Era uma senhora que já vivia na ilha. O pai foi para lá, casou, e aí eles tiveram Anchieta como filho. Na primeira sala a gente tem a história do santuário contada. Então você tem aqui uma das colunas de madeira que estavam antes dentro da igreja. E como ela foi substituída pela coluna de pedra, então ela ficou ainda soterrada. Quando foram fazer as escavações agora da restauração, então se descobriu esse tronco de madeira, que é da época de São José da Anchieta, que foi colocado ali para ser uma das colunas da igreja. Sim. E a imagem de Anchieta jovem, os indígenas que estavam aqui, eles não tinham metal, então aqui vivia ainda na pedra polida. Sim. E aí essa marreta, ela serviu muito para ajudar na construção, cortar madeira, aprumar. Então ela foi encontrada aqui nas escavações e ela tem mais ou menos uns 400 e tantos anos também. Como ela é de ferro, não estraga, mas é uma rede histórica importante, né? Porque foi um objeto usado na construção do santuário, tanto para quebração de pedra como organização de madeira. E aqui você tem a forma como o santuário foi utilizado. Então, os jesuítas que ficaram aqui, nós começamos então essa missão em 79, em 90 ela vai ser inaugurada, em 97, 7 anos depois da inauguração da igreja, da dedicação da igreja, São José de Anchieta vinha a falecer. E aí a aldeia de Heritiba, que era assim chamada, ela passa a ser chamada de Vila de Benevento. Os jesuítas ainda estavam aqui. Sim. A gente só sai daqui depois que se torna vila. Ou seja, já ia crescer para ser cidade, já ia ter outro título, já ia ter outras pessoas que poderiam participar da vida da cidade. E aí a Igreja Nossa Senhora se torna a matriz, né? Aqui é quando se dá. Sim. Nós temos uma das paróquias mais antigas da região. Essa é Anchieta. Paróquia antiquíssima. Do Estado do Espírito Santo. Do Estado do Espírito Santo. Uma das mais antigas. Chamada paróquia, né? Temos estrutura de paróquia. E aí aqui nós somos expulsos em seguida desse período aqui. E aí Dom Pedro visita quando ele fala sobre a necessidade de fazer esse jardim lá. E aí as paredes da casa, morreu muita gente aqui com a doença de varíola, e aí não tinham onde enterrar. Aí os moradores pediram para derrubar as paredes da casa, que é isso que a gente vê hoje, para poder ter mais espaço para enterrar os defuntos. Então aqui em volta das igrejas antigas tinham sempre cemitério, e aqui também fazia parte do cemitério da cidade. Mas não há registro sobre quem foi sepultado, nada. Sim. Não há nada de registro. Então, na medida que foi fazendo a escavação dentro da igreja, que foi descobrindo os corpos, nós colocamos em caixa, muito respeitosamente, e foram todos colocados aqui, né, depositados no jardim do santuário. Então, Sim. As pessoas vêm, sabem que ali existem umas caixinhas ali embaixo com os ossos. Não sabemos quem eram, sabemos que são homens ou mulheres, se era baixinho ou alto, não dá para saber. Mas fora isso, não. Então, a igreja ela entra em estado, né, de dificuldade. A gente percebe em 1910, início do século XX, como é que ela estava deteriorada. Em 1920, então, ela já passa ela não tem mais missa, não tinha mais como ter missa. Mas ali ainda era um prédio usado, essa parte hoje que a gente está aqui no museu. E aí os jesuítas chegam aqui em 1928, quando ele compra a casa, e aí diz que em 1928 os jesuítas retornam ao Espírito Santo. Sim. E aí quando em 1950 a gente já vê 30 anos depois,
como a igreja já está bonita. Aqui está o padre, aqui está o outro no meio do povo, e aqui já tem uma espécie de quermesse, uma espécie de manhã de oração aí com as famílias, já tem barraquinhas, né? Sim, Mas sim. é um movimento mais de paróquia. Na década de 80 ela passa mais uma vez por uma situação mais de dificuldade, necessidade de refazer, e aí se vai tentar buscar projeto de restauração. Aí nos anos 90 é quando começa o processo de revitalização da igreja. E aí nos anos 2000 ela fica bastante bonita já, mas ainda precisaria fazer mais coisa. E aí em 2018 a igreja ganha um novo projeto, e esse novo projeto é o que a gente usufrui hoje. Sim. E aqui estamos então, o santuário pintado, é uma aquarela que nos foi doada, né, ao santuário, um casal jovem, eles casaram aqui no santuário, e o médico que casou, ele também é artista, então ele pintou o santuário para o boletim do casamento dele. E aí quando eu vi, eu disse, que lindo o seu quadro, foi você que pintou? Ele disse, foi, padre, eu vou doar de presente para você. Eu disse, ô Rafael, você vai doar para o santuário, porque não é justo, né, ganhar uma coisa e ficar só para você. Então, a melhor forma foi ser, aí o IFAM autorizou. Sim. E ele está aqui. Então isso realmente é uma joia que nós recebemos, esse quadro, mas as joias têm que ser entregues a quem merece e não ficar em posse de uma pessoa. Né? Exatamente. Então, quando isso acontece num país, numa cidade, numa igreja, quem perde é o povo. Isso não é justo. Sim. Né? Tem todo A história. a história de São José, né? Todo o processo, como é que é feito, uma linha do tempo, que vai narrando a vida dele, tudo como ele foi vivendo. Então, aqui nos visita é possível conhecer detalhadamente. Isso a gente também tem em folder para que o visitante possa levar, sabe? Eu não preciso nem memorizar tudo isso. Aqui tem um trecho escrito por São José de Anchieta, o que foi a fórmula dos votos. Então aí está o IHS ali em cima, tá vendo? Sim. Eu, Igor José de Anchieta, aí ele diz, faço os votos de fórmula, porque a forma como eu transcrevo para a parede, então a coisa fica, mas aí aqui na Igreja da Companhia de Jesus, em Ecclesia Societa Jesu, na Igreja da Companhia de Jesus. Sim. E aqui é a assinatura dele, José de Anchieta. O José com PH no final, Sim. a forma latina de Anchieta. Então aqui está um exemplar do que era a gramática, ele escreveu a primeira gramática, e aí essa gramática da língua tupi, guarani. Aqui era uma prensa, uma espécie de gráfica, era a primeira xerox. Sim. Xerox, porque preparava a prensa, né? E aqui a gente mesmo preparava os boletins, os documentos da paróquia, entrando preparados nesse tipo de prensa. Essa prensa é usada então pela paróquia. É, usada pela paróquia, pelo santuário. Conhecer ainda mais sobre a vida e a história de São José de Anchieta, e também aqui algumas rochas que foram encontradas nas escavações. Essas rochas são das comunidades indígenas, desde que eles usavam como machado, os índios usavam da própria defesa e captando imagem, como também chamada pedra de fogo, em que se colocava com gravinhos de madeira e ia passando, por isso ela tem essa marquinha, e era exatamente onde fazia a pedra de fogo, né? Para pegar fogo. Isso aqui é chamada pedra de fogo, utilizada pelos índios aqui. Aqui é um tipo de recipiente que colocava tanto bebida como pedaços de carne em conserva, do sal na gordura, e é uma peroleira. Então é utilizada, isso foi encontrado aqui nas escavações também, essa peroleira. Então aqui o visitante vai reconhecer o vídeo que está 10 minutinhos, então é possível em 10 minutos conhecer muito sobre a história da companhia, sobre a vida de São José de Anchieta, e chama a atenção também essa questão do teatro, né? Como São José de Anchieta estava. Aí ele diz aqui, o teatro foi um verdadeiro empreendimento. Então ele gastou muitas horas da sua vida preparando o teatro, porque por meio do teatro as crianças e os indígenas eles conseguiam aprender muita coisa sobre Deus. Então é uma forma muito lúdica, né? Hoje a gente fala tanto da ludicidade, as crianças precisam aprender de forma mais dinâmica. Então José de Anchieta tinha essa capacidade. Por ele ter sido um estudante muito dedicado, então ele usou tudo aquilo que ele pôde aprender até os 17 anos para poder trabalhar aqui. E aí ele diz, em julho de 1597, já com letra traduzida, então eles apresentam uma outra peça, porque ele já tem falecido, e apresenta a última peça que ele deixou escrita, que era a visitação de Santa Isabel, quando Maria visita Santa Isabel.
E aí é um roteiro lindo. Ele faz alto sobre São Lourenço, faz alto sobre São Sebastião, alto sobre Nossa Senhora. O alto é um modelo de peça de teatro em que a pessoa se vê no julgamento e os santos vêm para interceder pela pessoa. Então isso é uma expressão muito forte, porque permite a pessoa tomar consciência sobre o caminho de vida que ela está levando. E tomar consciência também que é possível, quando você perdoa, você ser melhor, você ser mais livre, você salvar-se, né? E através do teatro, o Anchieta conseguia prender muito mais atenção, né? Com certeza, né? Você imagina, por exemplo, que não adiantava sermões escritos, missas muito longas, com muito incenso, com muita vela, porque não ia ter essas coisas, não tinha sentido. Né? Então o Anchieta traz as coisas, e tudo na linguagem que o índio entendia. Tudo, ele usava os elementos da mitologia, ele usava nomes dos próprios, tudo aquilo que os índios tinham medo, então eles mostravam se realmente aquilo favorecia ou não. Os índios guerreavam muito, mas por que vocês brincam entre vocês? Essa era a grande preocupação dele, ele é o homem da não violência. Ele estava sempre procurando que apaziguar, manter a tranquilidade do lugar. Então assim, é difícil. Quem é pai, quem é mãe, quem é professor, que vê alunos brigando, jovens, filhos brigando, e manter a paz naquele contexto não é fácil. Porque para muitos a paz é mantida pela coação, pela força, pelo grito. E a gente nunca trabalhou a paz por ele. Então assim, é uma maneira única, eu diria. A gente é um grande menino, um grande homem. E aqui os diversos títulos, né, que o São José recebeu: apóstolo do Brasil, padroeiro do Brasil, padroeiro dos catequistas, padroeiro dos professores, inclusive do Estado do Rio de Janeiro, né, foi decretado pelo governador do Rio de Janeiro ano passado, patrono dos farmacêuticos, cadeira número 1 da Academia Brasileira de Música. Cadeira número 1 se chama Padre José de Anchieta, pai da cultura e do teatro do Brasil, pioneiro da poesia brasileira, herói da pátria, fundador da literatura brasileira, primeiro educador do Brasil, primeiro antropólogo e naturalista, primeiro ecologista, defensor dos direitos humanos, iniciador das estradas do Brasil. Esse homem percorreu, andou desde Pernambuco até o sul de São Paulo várias vezes. Para chegar no final da instituição. Sim, você quer ir para onde? Ele disse: onde me mandarem eu vou. Então você vai para Recife, ficar lá com os indígenas, eu disse: eu vou ficar junto daqueles que eu gosto mais. E para cá ele veio. Veio com toda a sua vida. Só vamos continuar aqui. Vem com a gente. Tupã, Moracaíba, Aieracatu, Poema PM. Deus vos abençoe e vos conceda tempos felizes. Essa é uma frase atribuída a São José de Anchieta. Ele sempre abençoava as pessoas desse jeito. E aqui é uma carta que ele escreveu quando ele morava em São Paulo, muito jovem, e que ele fala sobre os animais e as plantas que a gente tinha no Brasil. Então por isso que ele é padroeiro dos ecologistas, né, brasileiros. E aí aqui a gente preparou o holomask, ou seja, é um manequim em que a câmara e o aparelho de som está dentro do boneco. E a câmera então projeta no rosto. Se trata de um manequim transparente e o rosto dele serve como tela. Então o ator fez a leitura do texto e esse texto é projetado. Então as crianças, os jovens chegam, ficam assim: nossa, parece que o padre está de verdade. E está de verdade, ele fala, ele pisca, porque foi contratado um autor, né, para poder contar um pouco sobre essa carta de São José de Anchieta. Então, venha conhecer também aqui, que é o único no Brasil com esse tipo de tecnologia. É o holomask, que é aqui, no Museu Nacional de São José de Anchieta. Tupã, Omo, Caraíba, Uape, Aracatu, Omegue. Todo o Brasil é um jardim de frescura e de roça, e não se vê em todo o ano quadro de inverno na seca. Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade de espécies. Muitos dão bons frutos, e o que lhes dá graça é que há neles muitos passarinhos de grande formosura e variedade, e em seu canto não dão vantagem os roxinóis, pintacilcos, colorinos e canários de Portugal, e fazem uma harmonia quando um homem vai por este caminho que é para louvar ao Senhor. E os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais